Lição número 414. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim. Wa ba'd. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje vamos falar acerca do verdadeiro crente e daquele que não é verdadeiro crente. Vamos fazer uma distinção entre o muslim e o mu'min. Nós ouvimos tanto falar muslim e mu'min. Portanto, o nosso tema será, concretamente, desejar para o seu irmão o que deseja para si mesmo é sinal de um verdadeiro crente. Todos nós reivindicamos ser verdadeiros crentes, né? Mas nós vamos aqui encontrar algumas características que fazem-nos perceber quem é verdadeiro crente e quem não é verdadeiro crente. O hadith que nós mencionamos, que foi narrado por Anas bin Malik radiyallahu anhu, o hadith que foi relatado por Imam Bukhari e Imam Muslim. Anas radiyallahu anhu diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: La yu'minu ahadukum, ninguém de vós será um crente. Os comentadores aqui dizem, refere-se a um verdadeiro crente. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, até que deseje para o seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. Portanto, para ser um verdadeiro crente, um dos sinais é você gostar aquilo que gostaria para si, gostar o mesmo para o seu irmão. De acordo com outra narração que vem no Muslim, vem hatta yuhibba li jarih aw li akhihi ma yuhibbu li nafsi, até que goste para o seu vizinho ou para o seu irmão aquilo que gostaria para si mesmo. Portanto, Imam Ahmad rahimahullah menciona na sua coletânea: la yablughu abdun haqiqata al-iman hatta yuhibba lin-nas ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Ninguém alcançará, ou o servo não alcançará a realidade da fé, quer dizer, a verdadeira fé, até que goste para as pessoas aquilo que gostaria para ele mesmo, ou aquele bem que ele gostaria, ou aquele bem que ele desejaria para ele mesmo. Portanto, aqui estamos a ver que temos o acréscimo no hadith de Musnad Ahmad, até que goste o bem que ele gostaria para ele mesmo, goste para o seu irmão muslim. Nós vamos também aqui fazer uma explanação relacionada a esta parte do hadith. Quando se diz que não será um verdadeiro crente, o que quer dizer? Não terá iman, não é crente, não é? Estamos a explicar aqui, não é verdadeiro crente. Portanto, a negação aqui de alcançar a fé na sua realidade ou no seu grau mais alto. É o que se refere. Não é verdadeiro crente com a fé perfeita, aquele que não deseja para o seu irmão aquilo que desejaria para ele próprio. Isso por quê? Porque a fé, porque o imã, tem muitas ramificações e a pessoa não é retirada do imã. E não podemos dizer que a pessoa não tem imã porque uma parte não foi encontrada. Portanto, a ramificação ou as partes deste que compõem o próprio imã, né, não se retira da pessoa ou a fé em si, né, por não se encontrar algumas partes dela. Portanto, nós temos que ter fé, a nossa fé deverá ser completa e perfeita. Mas há vezes em que alguém tem alguma deficiência
não é, na fé, e não podemos dizer que a pessoa não tem fé por completo. Tem fé, mas é uma fé fraca. Assim como acontece no hadith que foi narrado por Imam Bukhari e Muslim, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min." O adúltero, no momento em que ele estiver a cometer o adultério, ele não é mu'min. Não é mu'min. Assim como وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِن. O ladrão, no momento em que ele rouba, ele não é mu'min. وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرِ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِن. Assim como não ingere bebida alcoólica. Não é? O verdadeiro crente não ingere bebidas alcoólicas, ou aquele que ingere bebidas alcoólicas, no momento em que ele ingere essas bebida alcoólica, ele não é verdadeiro crente. Ele não tem imã. Aqui estamos a referir verdadeira fé. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no outro hadith: "La yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqa." Aquele que não é verdadeiro crente, ou não é crente, aquele que os seus vizinhos não estão salvos da sua maldade. Portanto, aqui o profeta só diz: não é crente, não é crente, não é crente. Isso significa que não é verdadeiro crente, conforme demos aqui a explicação. Portanto, há uma diferença, não é, entre isso os ulamás divergem, não é, no que diz respeito àquele que pratica pecados maiores. هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أم لا يسمى مؤمنا? Será que eles são chamados de crentes com fé baixa, com uma fé fraca, ou não serão chamados de crente? Aqui crente usado a palavra mu'min. Será que esses que praticam pecados maiores, são ainda chamados de mu'min ou não? Portanto, aqui nós vamos encontrar um grupo que diz: esses não são mu'min, mas sim são muslim. Não são mu'min, mas sim são muslim. E esta posição é até do Imam Ahmad. Imam Ahmad tem esta posição. O que significa mu'min? O que significa muslim? Mu'min provém da palavra iman, a pessoa que tem uma fé, que tem fé perfeita. E muslim é aquele que submete-se. Portanto, todo mu'min é muslim, mas não todo muslim é mu'min. Portanto, é importante entender aqui. Allah diz no Corão: "Qalatil arabu amanna", veio um grupo de crentes, de beduínos, e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Amanna", nós temos iman, somos mu'min. Allah diz: "Kul lam tu'minu", diga a eles que vocês não têm imã dentro de vocês, não são mu'min. Walakin qulu aslamna, mas digam que nós somos muslim, nós tornamos-nos muslim. Muslim significa submissão. Você pode submeter, ser muslim, mas ainda não tem fé, né? Submeteu-se, é muslim. Mas para alcançar o imã, o grau, isso vai se cultivando e aos poucos a pessoa vai chegar lá. Mas podemos assim dizer que o muslim, pela simples submissão, entrega, já é considerado como muslim. O hadith está claro, conforme nós podemos aqui perceber, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, em várias situações, fala de verdadeiro crente, aquele que deseja para o seu irmão aquilo que desejaria para ele mesmo. Este é o verdadeiro crente. E o verdadeiro crente é aquele que detesta para o seu irmão aquilo que detesta para ele próprio. Nós vamos encontrar passagens dos piedosos no passado. Estava, por exemplo, um homem chamado de Muhammad bin Wasi'. Era um indivíduo que estava a vender o seu burro. Então passou um outro indivíduo e perguntou para ele: "Você gostaria que eu tivesse este burro para mim?" Então ele respondeu: "Se eu gostasse, eu não estaria a vender. Se eu estou a vender porque eu não gosto, eu não quero. Em outras palavras, não gostaria que tu comprasses este burro." Quer dizer, aqui
como ele não gostaria para ele próprio, ele não gostaria que o mesmo acontecesse com seu irmão muçulmano. Isto mostra, não é, conforme os comentadores do hadith mencionam, que esta é a posição até das pessoas mais dedicadas no que diz respeito ao sentimento que tem para com o outro muçulmano. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Yazid bin Asad al-Qasri, ele disse: "Atuhibbu al-Jannah? Por acaso tu gostas de Jannah?" Ele disse que sim, eu gosto. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Fa'ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik." Então goste para o seu irmão aquilo que gostas para si mesmo. Este hadith, mais uma vez, mostra-nos a importância de nós termos este sentimento, gostar para o próximo aquilo que nós gostamos para nós mesmos. Hoje nós, infelizmente, temos este problema onde não estamos satisfeitos com o bem-estar do outro, o bem-estar do outro irmão muçulmano. Nós temos que saber que a limpeza do coração, o nosso coração estar limpo, é o motivo de nós alcançarmos uma posição muito elevada no Jannah, não é? Illa man atallah yawma idin la yanfu malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. A salvação está para aquele que vier com o coração limpo, puro. Este terá salvação. Portanto, nós vamos ver que há pessoas que praticavam poucas ações, mas a recompensa era enorme. Eles ganhavam muita recompensa. E isso acontecia por causa da tranquilidade que existia nos seus corações. Não tinha inveja, não tinha ódio, não conspiravam para que o outro estivesse em situações difíceis. E isso pode ser normal acontecer com as pessoas, pela natureza. A pessoa não está satisfeita com o bem-estar de outra pessoa. Solução para isso, solução para a tua inveja. Quando você vê o bem num outro muçulmano, o que você deve fazer para combater esta inveja que está em si? Você deve fazer doar para aquela pessoa. Você ouviu tal fulano abriu mais uma loja. Normalmente as pessoas começam a gostar. Como é possível? Como é que ele conseguiu? Neste tempo de crise, não há negócio, como ele abriu outra loja? Será que está envolvido em algum negócio sujo? Em vez de termos este pensamento, quando nós ouvimos tal fulano abrir uma loja, uma outra loja, nós fazemos doar para ele, para combater o nosso instinto. Mashallah, que Allah lhe dá mais uma. Tal fulano comprou um carro, mashallah, que Allah subhanahu wa ta'ala dá-lhe outro carro. Tal fulano casou, a segunda esposa, mashallah, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe ele. Nós o que fazemos? Como é possível? Que injustiça! Subhanallah, se ele está dentro dos limites do Sharia, o que te incomoda? O que você deve fazer é doar para a pessoa. Isto vai combater, não é, o seu próprio instinto. E quando nós fazemos isso, o anjo responde Amém, walaka mithlu, que Allah aceite e que o mesmo aconteça contigo. O anjo faz doar para nós e para nosso favor. É o que nós temos que fazer. Vamos encontrar no hadith de Ali radiallahu anhu. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, conforme o hadith foi mencionado no Musnad Abdul Razak. Ali radiallahu anhu disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Inni arda laka ma arda li nafsi. Eu estou satisfeito contigo, eu gostaria que acontecesse contigo aquilo que acontece comigo. Wa akrahu laka ma akrahu li nafsi. E eu detesto que aconteça para ti aquilo que eu detestaria que acontecesse comigo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: La taqra'u al-Qur'ana wa anta junub. Não recita o Qur'an enquanto estiveres impuro. Wala anta raki', nem quando estiveres no ruku'. Wa anta sajid, nem quando tu estiveres no sajda. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não gostaria que fizesse isso, então aconselhou para que outra pessoa também não fizesse a mesma coisa. Isto mostra que nós temos que sempre desejar
o bem para o nosso irmão, para o próximo, e aquilo que nós desejamos para o próximo, aquilo que desejamos para nós, desejamos para o próximo. Este é o sinal, não é, de um verdadeiro crente. Hoje, infelizmente, vários problemas que nós temos, nós estamos insatisfeitos com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Não estamos à vontade com o bem-estar do outro. Então, uma forma de nós combatermos isso, conforme o hadith menciona, Inna al-hasada la ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab. A inveja devora as boas ações como o fogo devora a lenha. Solução, não é, que você pode tentar implementar desde hoje, não é, desde esta aula, é fazer dua para que Allah subhanahu wa ta'ala dê prosperidade àquela pessoa que nós sentimos, não é, alguma coisa no nosso coração de insatisfação. Quando nós vemos ela prosperar, fazemos dua a favor daquela pessoa e Allah subhanahu wa ta'ala irá conceder a nós também a mesma coisa. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.